Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Varejo 360. É um programa destinado a empreendedores, cases de sucesso do varejo, de Brasília especialmente, e que a gente quer conduzir para o resto do Brasil e do mundo, por que não? A ideia é trazermos aqui histórias de sucesso, cases, que vão trazer insights para o nosso dia a dia, às vezes para o nosso dia a dia até na vida pessoal, né? Sim, que a gente vai entender um pouco da gestão de pessoas, como é que as pessoas fazem o varejo também, como é que a empresa lida com isso. A gente vai ficar por dentro desse universo aí magnífico. São vários segmentos e hoje nós vamos trazer o segmento automotivo e temos a honra de receber aqui Caio Mandarino, diretor executivo da Saga BYD ou BYD Saga. Bem-vindo. BYD Saga. Bem-vindo, Caio. Obrigado pelo convite. Cleiton, jornalista, especialista no segmento automotivo, uma autoridade no assunto, trata de todo e qualquer automóvel do mundo. Cleiton, que honra ter você aqui. Obrigado. Eu que agradeço o convite. Demorou um pouquinho, mas deu certo, né, cara? Deu certo, A gente ajustou a agenda e deu Que certo. bom. Eu falo que no programa, tudo que tem motor, se move de alguma forma, Legal. é assunto pra gente. Que legal. Cleiton também tem o programa Auto Record. Isso. Auto Record na Record. Você imagina a sumidade que nós temos aqui hoje, a honra de termos o maior vendedor BYD Né? estreando o Esse nosso projeto. programa. O maior vendedor BYD do mundo fora do mercado chinês, vai contar um isso pouco aí. dessa história. Sucesso. E o Cleiton como essa sumidade. Vamos junto. Pessoal, vamos lá. A ideia aqui é que a gente possa conversar sobre tudo que envolve o varejo e o segmento. Caio, a tua história ela é muito valiosa. Hoje a gente vive um momento disruptivo no segmento automotivo. Todo mundo fala do elétrico, do híbrido, no mínimo do híbrido. Parece até que assim, a invenção do carro novamente, dá a impressão de que assim, a gente tem um novo carro, uma nova história de carro. Quase como se nós saíssemos ali do carro com rodas para o carro que voa, vai. Fazendo Isso uma vai acontecer em breve. Isso, já tem. Já está nos planos, né, Já cara? está nos planos. Caio, me conta a tua trajetória um pouco de vida, como que você chegou a dirigir uma operação desse tamanho? Começar do começo, né? Quem é o Caio? Como que você chegou aí nesse mercado, cara? Então, eu sou engenheiro mecânico de formação, né? Entrei na Saga há 10 anos atrás. 10 anos já. Como engenheiro mecânico, então toda a minha trajetória foi no pós-venda, né? Então, eu vivi o universo de oficina, de peça, sim. de A parte boa, né? É a parte ótima do negócio. E aí fui crescendo dentro da empresa, né? Passei por várias marcas, né? Passei pela Hyundai, passei pela Jeep, pela Toyota, mas sempre com a vontade de ir para o core business da empresa realmente, né? Sempre com a Vender vontade de ir para carro, né? venda e tudo mais. E aí recebi a oportunidade de tocar a loja da Citroën da Peugeot, né? Aqui em Taguatinga. Legal. E aí agora você acha que eu vou contar uma história de superação, né? Mas foi muito aprendizado, né? Eu aprendi bastante nessa operação. Aprendi muito mesmo o varejo como ele é, né? Ali Sim. no dia a dia, atendendo o cliente, né? Dando a cara a tapa, Legal. mostrando, caindo para esse mundo da internet, tentando me mostrar. Até que surgiu a oportunidade de tocar uma operação nova. E aí, naquela época, eu costumo falar, e o Cleiton lembra bem, porque ele iniciou junto comigo essa jornada, era uma marca de carro elétrico de luxo chinês. De $500 000. De meio milhão. Não esquece. Custava muito, Era né? uma Não esquece combinação, era assim, uma combinação que ninguém queria. Improvável, vai, para usar um Carro eufemismo. elétrico de luxo chinês custando $500 000 para mais. Aham. Então, lá atrás, quando tudo começou, né, eu tive que reinventar o meu jeito de pensar, o meu jeito de atuar, né? Eu fui atrás de parcerias, uma delas é essa que está aqui do lado. Então, Legal. o Cleiton topou estar nessa comigo desde o começo, assim. Eu brinco com todo mundo, quando as pessoas me perguntam, né? A gente é bastante conhecido na BYD quando a gente chega em evento, é bem legal essa proximidade que a gente tem da marca. E eu falo, cara, eu não sei como que ele topou embarcar nessa aí comigo, sabe? Mas só por causa dessas condições, um carro de luxo, chinês, Chinês, elétrico de $500 000 para mais. Bem tranquilo. Só por isso. Mas uma coisa que deu sustentação, né, Caio? Só para cortar um pouquinho, é a hisão da BYD, né? Tá. De muita ousadia isso, também. tá. E ela já estava no Brasil produzindo chassi para ônibus elétrico, painel fotovoltaico. Já tinha uma fábrica de bateria, não de veículo, né? Também Tá. em Manaus, já tem uma
Ela atua no Brasil desde 2014. A né? BYD, então, tem muito mais coisa do que Muito. carro, vamos dizer Não, assim. muito Infinitamente. mais coisa. A gente teve a oportunidade de ir na China, né? O Cleiton acho que foi 2 vezes já, Acho que né? foi 2 vezes esse ano. Eu fui uma vez também esse ano. Aham. Assim, quando você se depara com o tamanho dela, né, o que, que ela faz, o que, que ela produz, é algo assustador. Assustador No bom sentido, tamanho, né? né? Claro. No bom sentido. Não, mas volta na sua história. Vou voltar na minha história. Então, fazendo uma pausa aqui na história da BYD. Então, foi um momento, assim, que eu tive que mergulhar bastante, né? Entender bastante essa história da montadora. E aí eu tentei... E aí a gente fez de tudo lá, né? Falando especificamente do varejo aqui, eu tentei associar a BYD ao máximo que eu consegui a um segmento de luxo. Tá. Para tentar fazer essa correlação Uhum. entre as marcas, entre os brands. Por quê? Porque era um carro que eu precisava, naquele primeiro momento, vender para um cliente de BMW, Uhum. um cliente de Mercedes-Benz, um cliente de... enfim, Alcançava Porsche. Volvo, Porsche, né? Uhum. Talvez não Porsche como a primeira opção, mas o cara tem um Porsche, Sim. queria um carro para a família, alguma coisa assim. Então, tentei me associar ao máximo com esse público, né? E também tinha que fazer o papel de brand, né? Então, por isso que eu fui atrás de parcerias estratégicas aqui. Pô, precisava disseminar essa marca para começar a mostrar para o grande público quem é. As pessoas conhecerem, né? Exatamente. Por isso, de atrás de uma De uma autoridade para autoridade. Uhum. me ajudar a chancelar esse brand, né? E aí, cara, aos poucos as coisas foram acontecendo, tá? Acho que o primeiro grande momento, acho que foi quando a gente lançou o Song Plus. É híbrido, né? Não é o É Song híbrido. Plus, é Isso, híbrido. o híbrido plug-in, né? Então, isso foi em setembro de 2022. Uhum. Só para você entender, quando eu comecei, a gente começou a loja, a gente começou a parceria antes de ter loja. Foi Eu mesmo? comecei, a gente atuava Já no era um- shopping, dentro do shopping. Só aquele de... Um standzinho o ali no stand- Iguatemi, né? Tá. Uhum. Foi um stand no Iguatemi e eu passei mais de 60 dias sem vender um carro. Não, acho que deu mais de 90 dias sem vender um carro. Então, deu muito trabalho, sabe? No começo Sim, foi... sim. A gente Não, em teve que 90 dias você desprender... pensa assim, o que eu tô fazendo? Não, é é. isso. 90 dias sem vender um carro? É isso. E assim, esse público todo mundo gostava do carro, sabe? Quando via o carro, todo Sim. mundo adorava o carro, o que encontrava no carro, né? A qualidade do acabamento, da sofisticação do carro, tudo A que o carro... performance, a aceleração, né? O carro chama muita atenção, Sim. realmente. Ele é bonito pra caramba. Só todos que eles. tinha aquele viés ainda. Poxa, mas aí eu posso comprar uma BMW com esse valor. Não, mas do mesmo valor não vai te dar isso tudo. Não, mas tudo bem. Uhum. Aí Mesmo assim, eu prefiro. eu prefiro comprar Aham. BMW. Né? Então, a gente foi atrás disso tudo. Né? E aí, quando veio o Song, que a gente conseguiu, naquele primeiro momento, despertar um certo desejo do público, o Song trouxe para alguém que tinha... Obviamente, ele é metade do preço daqueles outros. Uhum. E aí, esse trabalho bem feito, já de estar no burburinho, participando de evento, de festa, com influenciadores também de lifestyle, né? Tá. Muitas coisas assim, parcerias com a academia, já rodando isso no programa do Cleiton, enfim. Isso trouxe um movimento que foi a primeira vez que eu falei assim, caramba. Você acha que esse foi o divisor ali, a esse- curva? Não. Ainda não? Ainda não. Caramba. Ainda não. Ele começou ainda a não. melhorar. Começou- Veio Aham. A gente saiu de um momento assim para vender um carro a cada 30, 45 dias. Quando veio o Song, eu tinha uma cota de 20. Acabou em 2 horas. Caramba. Eram 20 carros. Mas eu acho que tem uma observação importante que a gente vai voltar nela depois. A loja foi criada, construída, pensada com uma meta ousada de vender 20 carros por mês. Depois a gente volta nesse assunto. Tá. A meta ousada. A loja cabe... O pessoal que ainda não teve oportunidade de ver a loja da BYD... Agora está reformando também, mas a loja cabe em incríveis 4 carros. Do Parque Sul. No Parque Sul. Incríveis 4 carros. E então, foi o momento que eu comecei a ver alguma coisa diferente, foi no lançamento desse carro no Song, aí a BYD ousou, era só o Song, mas você recorda disso, lançou o Song e o One, Ah, né? tá. O 100% elétrico também, na pegada já do seguinte, um carro híbrido plug-in e um carro 100% elétrico pelo mesmo preço. Tá. Isso foi a primeira também
primeira ousadia da montadora, sabe? Que veio Uhum. a fazer várias outras coisas diferentes das demais do mercado. Então, lançou um carro híbrido plug-in, 100% elétrico pelo mesmo preço, e a gente teve esse primeiro ramp-up de Uhum. vendas, né? E aí adentramos o ano de 2023, com o Song com a demanda muito alta, né? Um Uhum. carro que hoje, eu falo que é um carro que... Eu vou fazer uma alusão a outra montadora Tá. aqui, mas é o nosso Corolla. Tudo bem, Sabe? ok. É o nosso Campeão, grande, né? É o Uhum. campeão, é o nosso grande case de sucesso. Um dos, na verdade, mas é o carro... Ele é Literalmente o unânime. carro-chefe. Ele é unânime. Ele é o carro-chefe hoje da operação? Ele é porque a gente tem 3 produtos que vendem Muito muito, sabe? parecidos. Song Plus, Dolphin Mini, são os 3 carros Entendi, assim entendi. que cada um no seu nicho, mas que vem... Ele faz parte do pilar de vendas. Ele, Sim. ele com certeza é um pilar de Ele vendas. é um dos pilares de vendas e ele é um carro flat, sabe? Tá. Você no A varejo economia investe muda, mais ou tal. não, ele Aham. tá ali performando da mesma forma. Certo. E eu acho que ele foi um dos carros que mais trouxeram clientes de outras marcas para experimentar a tecnologia. Então, Tá, um dono de Compass tá. via o carro e falou assim, interessante, eu vou. Um dono de Corolla Cross. Esse segmento que é o que move Uhum. hoje a indústria, né? Dos SUVs e médicos com um ticket médio Tá, legal aí de tá. 200 mil, né, Legal. cara? Exatamente. Então, esse carro trouxe muita gente para a loja, né? Então, esse foi o primeiro momento e o primeiro momento de ousadia, assim, da montadora. Tá. E nós fomos assim até julho, mais ou menos, julho de 2023, com os 2 carros de $500 mil Aham. e esses 2 carros de... na época eram 270 mil, esses dois, Aham. a metade do preço. E aí veio a chave, a virada. Ah, tá. Porque aí veio, quando em julho de 2023 chegou o Dolphin. Tá. Eu lembro muito bem desse momento, porque foi a primeira vez também que a gente errou feio no preço. Né? A gente já errou algumas outras para mais, para menos, assim, mas hoje a gente está mais... Estamos acertando Só que mais. esse a gente errou para baixo. Ah, Porque sempre a gente chutava e o carro vinha mais caro. A lógica Tá. do mercado é sempre É, essa, né? aham. Eu vou no lançamento, a gente sempre faz um bolão saudável entre os Sim, amigos, sim. assim. Eu falo, quanto vai ser? Eu falo 220, aí vem 250. Esse carro eu falei com o Caio, é 179. E o pessoal, você tá doido? Vai ser 199. E eu Aí, não, falando 179. no release da montadora, mas no release da montadora, Cleiton, saiu 199. Não, esse aqui é 179. Você vai ver que Aham. vai ser esse preço, vai ser um estouro. 179. Quando não, a gente foi pro lançamento até junto desse carro. Em São cara. Paulo. Eu lembro do frisson, que foi quando eles fizeram uma forma assim que o número ia... E aparecendo? ia uma roleta. Ah, uma sabe? roleta, tá, tá. Vai de pouquinho em pouquinho. Aí Que veio, sensação, saiu hein? todo, faltava só o do... Era faltava Faltava o do meio. 9 E o do meio, 990, entendeu? Aham. 1.800. É, e 800. E 800. E faltava o do meio. O do Cara, meio. quando parou no O da 4, dezena. Ninguém. 149. 149,800, eu lembro do meu celular, assim, tipo, começando a... Pipocar. Um monte de gente querendo carro, enfim. E aí foi nosso primeiro recorde da saga. Foram no sábado de lançamento, a gente chegou, um dia de semana lá em São Paulo. No sábado de lançamento do carro, a gente fez um evento lá na loja, um evento muito legal. E aí nós vendemos 67 carros. Nesse Uma manhã pré-lançamento. de sábado. Uma é. manhã antes. Um dia Tipo, de sábado. É, Nós vendemos aham. 67 carros, assim. Foi... Nossa senhora. Então, assim, esse foi... E aí foi... A gente foi subindo muito, sabe? Aham, aham. Rompemos a barreira dos 100, rompemos a barreira dos 200 carros no mês. Aí o pessoal, não, 300 não tem como. Aí rompemos 300, 400 e chegamos Teve a meta, dobrou a meta. Triplicou a meta. Chegamos a 500 carros, isso se manteve por alguns meses, assim, vendendo Caramba, 500 cara. carros no mês. É muito Cara. carro, cara. Numa lojinha no Que bom cabem, sentido. claro, que cabem 4 carros. né? E aí a gente teve a oportunidade disso. Isso se desdobrou em muitas coisas, né? Tanto na minha... Então, eu saí na condição de gerente, passei a condição de diretor. Várias outras pessoas dentro da operação também, né? Também Ascenderam, Uhum. enfim, aí estrutura, né? Comecei com
Era eu e um vendedor, de repente agora eu toco Cara, eu me lembro disso. 3 operações com, eu nem sei, são 42 vendedores. São 3 lojas agora, São né? 3 lojas Falam agora. disso, São Caio. As lojas ficam no Parque Sul, que é a primeira, Uhum. né? Em Taguatinga, no Complexo da Saga, ali em Taguatinga, perto do Dia a Dia, do Leonardo da Vinci. E no aeroporto, nossa primeira operação da Saga na região do aeroporto ali também. Que, aliás, a loja tá incrível. Foi Aquela incrível, loja né, mais ela? bonita, né? É a operação, assim, a Saga tá entrando ali no aeroporto, a gente gostou bastante. Quem sabe não vem novidade aí também na região do aeroporto. Eu queria Ó. aproveitar esse gancho do Dolphin, porque tem um fato interessante. Que quebrou uma lógica da indústria, tá? É verdade. A gente estava acostumado sempre o seguinte, montadora lança um carro. Primeiro, o preço, né? Esse preço, ele realmente não existe Uhum. dentro do produto, né? Perto do produto que foi entregue para o mercado. Mas além da BYD ter lançado o carro muito abaixo do que todo mundo esperava, até dos mais pessimistas, né? verdade. Que todo mundo chutava 199, como eu comentei, a BYD não só lançou por esse preço, como ela segurou durante um ano o valor. Normalmente a montadora ela lança um carro, deu muita procura, ela vai aumentar o preço. Lógico. Vai aumentar o aliás, preço. isso é para qualquer segmento do varejo. E ela normal. não aumentou e ainda começou a lançar bônus depois. Uhum. Assim, ela foi na contramão da lógica da indústria automotiva. É Uhum. verdade. Né? E é engraçado que eu ia colocar isso, que parece uma pergunta meio boba, especialmente quando a gente fala de varejo. Mas você acha que o grande momento que rompeu essa barreira foi a precificação? Você acha que esse foi o fator determinante? É precificação e a tecnologia, né? Entregar um carro que tem uma tecnologia muito superior Sim. ao que já tinha no mercado com custo-benefício, né? Com preço que a gente consegue pagar e que a grande maioria das pessoas Uhum. conseguiram arcar. E com uma boa garantia, né? E eu acho que isso é interessante, que eu costumo falar com o Caio, com as pessoas que me perguntam muito sobre a operação. Eu falo que a BYD, Saga Brasília principalmente, mas a BYD, ela saiu da desconfiança, vamos falar de Brasília, Tá, do nosso tá. mercado. Ela saiu da desconfiança para o desejo em 6 meses. Foi muito rápido. Entendi. E é meteórico. E eu lembro como se fosse ontem, quando a gente tomou o primeiro café no shopping, não tinha loja ainda. Não sei se você lembra disso. Tinha um casal, chegou a senhora, Eu lembro bem. ela olhou o carro e Eu lembro gostou bem muito. E o marido dela, mais conservador, eu não, sou cliente Mercedes, não compraria um chinês. Aí eu, não, mas o carro tem tecnologia e tal. Passam 4 meses, 5 meses, por coincidência, eu fui na loja nesse dia para gravar um conteúdo com o Caio, encontro com um casal. Olha. Eu falei assim, você lembra de mim? Ah. Ele falou, lembro muito bem. Eu falei assim, o que você veio fazer aqui? Tomar café? Não, eu vim comprar um carro para minha esposa. Olha que legal. E aí eu acho que é só um retrato do que Sim. aconteceu. Eles já estão, esse casal, acho que no 2º ou 3º carro. Já Olha que indicam legal. para todo mundo. E são, Legal. assim, é interessante isso. Sim, Mesmo, uma história... E eu vi isso acontecer várias e várias vezes com gente que eu abri a porta do carro e ele, não quero... Quer nem Não Não quer entrar, nem né? saber, tinha uma resistência. Eu até ia Quero perguntar entrar. isso, assim, porque eu me encantei por todos, né? Aham. Então, assim, se falasse assim, qualquer um que ele me desse, eu já ia falar, obrigada. Mas o homem normalmente tem muito disso, assim, né? Ele não vai muito no Legal impulso. trazer a Uhum. visão. Então, assim, o seu trabalho realmente faz isso muito sentido, né? Nesse ramo, justamente porque o homem ele quer entender, ele não vai comprar só porque é bonito, porque tem um design legal. A mulher já vai. Uhum. Esse público ainda é maior realmente homem, por gostar do carro, ou de fato tem muitas situações de comprar presente para presentear e vai mais na tendência? Nossa, Ou ainda tá muito- Não, tem de tudo. Tem de Tá bem, tudo. tá bem misto? Ainda é um público mais masculino. Se a gente olhar o dado, se olhar a foto lá só do nome da nota fiscal Então. e botar no BI, é homem. É homem. É Mas homem. quem decidiu Mas- foi a mulher. Então, Quem autorizou foi a esposa. que não é nem o autorizou só, né? Mas a escolha, você acha que tem muita mulher? Tem muita Tem? mulher, muita. Legal. Eu vejo mulher. mesmo muito BYD com mulher dirigindo. É. Muita mulher. Muito assim, mesmo. É um produto que a mulher Eu entra. aceito, tá? Obrigada. A mulher entra nele, principalmente. Vamos falar do Song, né? O Song é o carro que eu ando hoje. Tá. E você olha um concorrente da BYD, você olha um concorrente, eu até falo às vezes nos vídeos que eu falo assim, isso aqui é a marca registrada da BYD. Quando você entra, você fala, não é possível que esse carro é o mesmo concorrente, é o mesmo preço daquele outro que eu estava olhando, é um negócio muito acima, sabe? Aham. Muito acima.
é muito do segmento de luxo mesmo, assim. Uhum. Então, a mulher, quem toma uma decisão, normalmente num casal, é a esposa. Ela dá a Uhum. palavra final. Sim. A gente sabe disso. E aí, quando ela tem esse impacto nesse carro, Já quebrou ali a aquela chancela, barreira. né? Não tem. 80% da escolha já está feita. Existe um encantamento, né? Eu acho que outra questão dos carros da BYD e de outras marcas, né? A gente tem várias chinesas Uhum. entrando no Entrando, né? mercado, né? No momento dessa gravação aqui, daqui 10 dias eu vou fazer o test drive lá no Zeekr, né? Que é outra Zeekr. marca chinesa de Legal. alto nível, acima da Volvo, é do grupo Geely, que é dono da Ah, sim, Volvo sim, e sim. também dessa Zeekr. Então tem muita coisa para acontecer no mercado. Mas então o carro entrega tecnologia com preço adequado e com encantamento, né? Então elevou o padrão também de acabamento, dando atenção Tá. a detalhes que as montadoras tradicionais meio que ignoravam, Deixa de sabe? lado, Tipo né? assim, sempre foi a lógica do mercado, Uhum. né? Que os meus amigos das montadoras não fiquem chateados, mas é a realidade. E eu tenho que legislar pelos meus seguidores, quem acompanha Também, meu verdade. trabalho, então eu tenho que batalhar. Eu sempre falo, né, que Uhum. eu batalho para te entregar o melhor carro dentro do que você pode pagar para Legal, valorizar o seu dinheiro, Legal. né? Então a lógica das montadoras sempre foi entregar o mínimo possível pelo maior valor Uhum. possível. Verdade, Né, Caio? é verdade. Sim. Então, assim, esse podcast não vai ser uma propaganda Claro da que BYD, não. mas a gente vai usar É, a BYD mas- como Como um uma- gancho para refletir sobre a realidade que a gente sempre teve Sim. no mercado. Não tanto que, não só o Song, como o Dolphin, que é o elétrico, mudou o patamar da indústria. Todo Uhum. mundo jogou As o montadoras- para baixo. Isso. Sim, isso eu acompanhei Fez mesmo. esse movimento E eu no conversava mercado, né? com presidentes das montadoras, gente grande, e eu falava assim, por que vocês não colocaram a BYD? Quando colocavam, assim, os concorrentes, Sim. cara, só agora que eles colocam BYD. Há um tempo atrás, eles achavam, não, isso vai ser passageiro, não vou colocar o Seal. Ia uma apresentação da BMW 320, eu não colocava um Seal, que é o sedã Sim. coupé 100% elétrico. Hoje já colocam, antes não colocavam. E aí passou a incomodar. Então nem eles acreditavam. Não, Não, acho que nessa velocidade, Como aconteceu? Como nem eles aconteceu? mesmos talvez, né? essa velocidade. E é uma coisa que eu acho que nem a BYD consegue fazer de novo, sabe? Juntou. Foram muitas coisas que aconteceram, deram muito certo. Uhum. Mas acho que nessa velocidade, assim, ninguém imaginava. Legal. Ninguém imaginava. A gente brincava lá na loja assim, cara, será que um dia a gente vai vender mais de 100 carros aqui nessa loja? Será, né? Mais de Imaginava. 50? Não é possível. Então, E pensava com ousadia ainda. e já teve um final de semana, um sábado, esse é o recorde de BYD. Foram 123 carros vendidos na loja do No Parque Sul sábado. no sábado. Olha. Então, eu saí de 67. Esperava Aí, 100 carros e um dia você fez mais que Fiz isso. 100 carros. E aí, 67, esse recorde durou um tempão. Depois foi batido por outra loja no Brasil. E aí a gente rompeu também no lançamento Que do legal. Dolphin Mini. Então foi Dolphin Mini. Então, a gente dobrou Legal. de um Que lançamento para outro, a gente dobrou esse recorde. Caio, pegando o gancho do que você falou agora há pouco, Cleiton também, é uma pergunta muito recorrente para quem é especialista e para quem trabalha no segmento, é a questão da confiabilidade, das partes, das peças, etc. Mas antes de falar sobre isso, sobre, por exemplo, o usado, como que você fideliza esse cliente? Porque você deu um gancho legal. Pô, esse casal Esse de senhores já casal está no terceiro, quarto, né? terceiro ou quarto. É. Como que você fideliza esse cara? Por que ele trocou tão rápido? Além da qualidade, o que você entende dentro da tua operação que faz assim, cara, eu vou fidelizar esse meu cliente dessa maneira? Seriam os lançamentos? Como que você vislumbra isso? Eu acho que tem uma conjuntura de fatores aí, né? Tem o fator da montadora. Primeiro, assim, ela sempre está na mídia. É impressionante. Você não passa uma semana... Sem ver. Eu que trabalho lógico, com isso, o Cleiton também, a gente não passa 5 minutos sem alguma coisa da BYD. Mas o consumidor comum, você é sempre impactado com alguma coisa da BYD. Isso cria uma atmosfera ali dentro, né? A forma com que a BYD, e especialmente a operação que eu toco, lida com o varejo é um pouco diferente. A gente foi muito disruptivo, né, no quesito varejo. Primeiro que comprar um carro na BYD num dia de sábado não é simplesmente comprar um carro. Tem toda uma atmosfera criada, toda uma experiência. A experiência do cliente. Cara, hoje as outras montadoras copiam isso. O que você faz diferente, Caio?
assim, por exemplo, né? A gente tem, todo sábado tem, não todo sábado, mas na maioria dos sábados a gente tem a presença de especialistas dentro da loja. por exemplo. Legal, Ah, legal. Então, o Cleiton, por exemplo, como essa parceria nasceu aqui, mas hoje já está a nível nacional. Ele roda Ó, legal, o cara. Brasil mostrando o carro para aquela pessoa ali que tem uma dúvida, faz um test drive. É diferente, sabe? Quando você Uhum. traz uma pessoa. Claro, uma um autoridade. Que não é o especialista. vendedor Que não também, é o né? vendedor, né? Isso. Então, eu sempre me apresento para a pessoa e falo, não sou vendedor. Aí ela desarma, ela Desarma. fica à Não vontade. tá só Legal. querendo me O empurrar, meu né? papel na concessionária, nessas concessionárias, a gente já fez quase o Brasil todo, é me posicionar ali como especialista à disposição da equipe de vendas. Isso é legal para mim, porque eu treino também o meu lado do vendedor, Claro. porque todos nós somos bons, devemos, né? Não, sim, Deveríamos sim. ser Não, bons mas sim. vendedores, né? Se vender melhor, mas entender essas técnicas. Mas eu tô ali para tirar dúvidas. As pessoas têm muita dúvida. E aí você passa uma segurança tão grande que, tipo assim, o nível de conversão das pessoas que eu converso, não só por mim, mas pela segurança Sim, geral sim. que é a proposta, é tipo 90%, sabe? E aí a BioID faz isso com outros, obviamente, com outros Lógico. jornalistas, outros especialistas Pô, mas Brasil que afora. legal. Fica de uma forma muito leve, né? Muito leve Sem, isso. A gente sem a pressão da extrapolou venda. isso aqui em Brasília também, né? Diversas vezes a gente faz, por exemplo, eu tenho lá um evento de Uber. Tá. Então, pô, se eu tenho o Cleiton comigo aqui, é uma especialista, mas por que não ter os especialistas Uber? Do Uber, sim. Uhum. Então, eles vão lá para a loja, sabe? Uhum. Numa boa. Conversar, o negócio em si é tão bom, faz tanto sentido, né? Se você se enquadrar no perfil do uso urbano, né? Que Sim, eu acho sim. que é distâncias Uhum. mais curtas ali, faz tanto sentido e é tão factível que, cara, você acaba comprando porque é racional, é Uhum. lógico, o produto é bom, tem uma atmosfera. Eu gosto muito de fazer relacionamentos, então o que eu falo para os clientes, cara, qual outra empresa você está sentado com o diretor aqui e você tem a oportunidade de falar comigo, sabe? De Sim. resolver comigo, Legal. de entender o mercado comigo. Eu não sou... Hoje eu tenho a oportunidade de visitei a China, entendo da montadora, estou desde o começo aqui, então tudo isso Legal. fez com que criasse essa pujança que é hoje essa venda de E é carro uma empresa usado. ágil, né? E Muito. aberta. Por exemplo, a chance é também de 90%. Por exemplo, se a gente pegar o telefone aqui e ligar para o Baldi, que é o vice-presidente, é perigoso ele atender Ele a gente atender aqui. sexta-feira, noite, normal. sábado, Então, ele é um cara muito domingo. aberto. O Tyler, que é o CEO, que é um chinês também super aberto, Uhum. tem uma proximidade Legal. que você não vê isso Sim. em outra indústria. Mesmo eu enquanto gerente, Cleiton, assim, quantas vezes eu recebia o WhatsApp do Tyler, do Baldi, da Não, eu tô PPI, falando que de é você Da também, proximidade. claro. Que é CFO, né? Uhum. Assim, então, É surreal. é impressionante. Não tem aquela pompa toda, Tá, sabe? tá. E aí, uma coisa que me chama muito a atenção, né? Como eu sou psicóloga, gestão de pessoas, você recebeu esse desafio, então você tinha que fazer dar certo, Sim. né? Era um projeto sim. seu. E aí você falou hoje que você começou lá com a exposição no Iguatemi, era 3, 4 vendedores, né? Um As vendedor coisas, só. um Não, vendedor. começou né? mesmo com um vendedor. Na verdade, começou Dois. comigo. Você era o vendedor, Você né? foi o vendedor 01. Você era o Verdade. 01. Você falou que tem 42 hoje, vendedores? Isso. Como é que você consegue promover essa ideia dessa cultura, dessa proximidade, desse atendimento Humanizado, né? com o seu cliente, para ter essa confiança, porque de fato, né, fica uma desconfiança. Então, quando você promove essas situações de especialistas poderem falar, mas você não tem especialistas o tempo inteiro. Você precisa que esses 42 vendedores tenham essa mesma visão, essa percepção. Como é que você promove isso com eles? Você sabe que isso é um dos maiores desafios, né? De Acredito. toda empresa. Mas, primeiro, assim, a seleção, como é que ela foi feita? Eu falo para todo mundo que eu desenvolvi uma matilha, sabe? É um clã ali. Uhum. Então, para você entrar ou sair, é uma decisão quase de uma matilha mesmo, Aham. principalmente para entrar. Por que eu fiz isso? Porque eu precisava me blindar um pouco de repente, você não é na loja não é nada, de repente é a maior operação de venda de carro do seu país. Foi uma enxurrada de gente Querendo vender. Então e eu entrar. precisava, cara, eu criei uma estratégia de indicação. Tá. Você só entra aqui se os membros que já estão aqui
Te referendarem te de algum... referendarem, né? Então, esse foi um ponto. E o que eu mais gosto de fazer hoje dentro da operação, né, na figura de diretor, eu gostaria de ter mais tempo para fazer isso, mas eu adoro ter essas conversas, sabe? De mostrar quem é a BYD, do que é a BYD, qual que é o tamanho da empresa que eles representam, o que está por trás desse volume de vendas todo, do negócio em si, do produto. Então, quando a gente vai embasando esse vendedor, é extremamente importante e ele faz isso com... Esse embasamento faz com que ele venda, sabe, com propriedade. Porque, entenda, vender um carro elétrico também é diferente de vender um carro a combustão. Eu ia puxar essa pauta aí, então mas não já... precisaria ser Você exatamente, entra, não. o Cleiton sabe muito bem disso, você entra em outros assuntos com o cliente. Perfeito. Você entra no quesito quilowatt-hora. Você entra no quesito velocidade de carregamento. Quem fabrica a bateria? Quem fabrica a bateria? Você entra no quesito viagem, Autonomia, né, autonomia. Que são Economia coisas, aplicada. Economia, porque... né, mas está deixando de gastar IPVA aqui, né, você está deixando de gastar com manutenção. Aqui no Distrito Federal, o IPVA é isento, né, de IPVA, carro que tenha... assistência elétrica, qualquer híbrido ou assistência. Isso, híbrido ou elétrico. Não sei se em outros estados do país, mas DF é. Alguns poucos têm. Alguns poucos têm isso. Então, você entra em outros quesitos na venda de um carro elétrico. O quesito tecnologia é um quesito que você entra muito. Né? Certo. Você tem muita informação, que eu ia puxar esse gancho. Como é que você, então, preparou essa força de vendas? Por quê? Vender carro é uma arte. De verdade, um público masculino entende muito mais de carro. Hoje isso tem mudado, claro, mas ainda é soberano, né? Mas como que você trabalhou a força de venda dentro desse clã que você criou? Achei muito interessante essa estratégia. Algumas indústrias usam isso. Né? Indústria farmacêutica, isso né? foi copiado. Foi, não, mas tá tudo bem. Inspirado. Obrigado. Como que você transformou, por exemplo, essa força de vendas de se é um produto, vamos dizer, novo, vamos chamar assim, novo, as pessoas não têm experiência prévia, ou seja... Não era só ser vendedor. Não bastava ser vendedor. Vender, né? Como que você, não só nessa captação, entendeu que esse cara seria nessa aquisição de talentos, né? Você entendeu que esse cara ou essa mulher vai ter esse perfil, e como que você desenvolveu tecnicamente esse cara? Não só em técnicas de venda, mas também, como que foi feito isso daí? Então, a técnica de venda, ele já me mostrava aptidão, uma vez que ele foi... esse cara é bom em venda. Tá. Qualquer venda ou tinha que ser de alto? A maioria foi de alto. Mas era pré-requisito? Não era pré-requisito. Teve gente que veio de outros segmentos do varejo. Via varejo, segmento de telefonia. Tá. Então, mas eu já tinha indicação daquela pessoa ali, falando, é um bom vendedor. Você tinha indicação de quem trabalhava com você, sabia o que precisava, exatamente. então não ia vir gente aleatória, né? Assim, várias indicações. Cleiton me indicou gente, então, o Cleiton me indicou, um outro gerente me indicou, alguém de dentro aqui indicou, cara, então esse cara tá apto a... Sim. Eu sei que ele é um bom vendedor. E aí, essa formação, ela foi, vou usar uma palavra bonita aqui, foi forjada. Então, foi na marra. Na forjada mesmo, foi na pancada, assim. Tá. Então, fazendo ali, acontecer. A galera do começão ali, do carro elétrico, a gente aprendeu muito na pancada mesmo, né? De ir para YouTube, de destrinchar o carro, Cleiton, fica o carro aqui, vai viajar com o carro. Como é que foi? O cara vem... Cara, é isso. E essa função, aprendi isso, né? Eu lembro bem, a primeira vez que você viajou com som, você lembra disso? Tinha função no carro que a gente não tinha ainda... Não sabia tanto, eu vou ser comedido aqui. A gente não conhecia tanto, entendeu? Então, foi muito YouTube, muito botar o carro para rodar, testar o carro excessivamente. Então, a gente foi forjado nisso. E aí, legal. Quando você passa por esse tipo de transformação ali, depois fica muito mais fácil, sabe? Hoje é muito fácil para um grupo querer tocar a Operação BYD. A gente sabe que vende bem, né? É uma marca, uma das mais promissoras do mercado hoje.
Mas quem apostou lá atrás é diferente, né? Sim. Isso Do zero, reflete, né? isso acontece em todos os segmentos do Sim, mercado, normal. a gente sabe muito bem disso. Mas acho que tem um outro aspecto que traduz muito o sucesso. Vamos falar da BYD Saga Brasília. Também o Caio falou de dedicação de tempo, de ir em academias, em eventos de alto padrão, de estar em relacionamento com restaurantes legais, mas houve um investimento massivo também. Não adianta só você ter um bom produto, Sim. né? Tá. E às vezes uma boa equipe, gente que está acreditando com você, mas você tem que investir também. E isso o Caio conseguiu fazer de uma forma sem precedentes. Então, o que foi injetado na mídia, no geral, para que todo mundo entendesse o que é BYD, escutasse o nome, né, de alguma forma. Tivesse uma curiosidade, Sim. né? Despertasse curiosidade. né? Isso Então, foi fenomenal a gente, também. realmente investiu muito no segmento no online. Você já parou para fazer um cálculo? Não, Quanto que naquele começo, de quantos milhões foram não, investidos? foi muita grana. Né? Foi muita Você grana. fala do online o quê, Caio? É mais propaganda, publicidade ou até venda? Você vendeu para outros estados? Como que foi isso aí? Acontece de vender para outros estados, né? Mas assim, o mais importante disso tudo é que a gente precisava criar uma identidade Tá. e uma marca. Assim, ninguém tinha a menor noção do que era BYD, porque, por exemplo, o cargo que eu comecei ocupando, outras pessoas foram convidadas a Ah, ocupar, foram para o mercado e tudo, e falaram, não tô preparado Preparado. para isso, não Uhum. quero, não acho que é o momento. Então, eu precisava criar uma marca. Uhum. A marca não era conhecida, o nome não era conhecido, né? O carro não era conhecido, é um carro elétrico chinês. Então, a gente realmente criou um brand ali. Então, fomos para a internet, fomos Tá. para revista, para jornal, a gente estava em tudo. Você estava falando que faz eventos aos sábados, né? Aí você estava citando alguns exemplos de eventos. Que tipo de eventos? Eu já vi Electric Day, é isso que Day, tem? Mega Electric Day. Me fala mais eventos desses que você costuma fazer. Cara, a gente já fez várias coisas assim a gente coloca personagem dentro da loja e faz almoço com banda, Ah, legal. sabe, com degustação de vinho. Paella. Hoje, paella. Hoje o engraçado é que tem lojas que me procuram para falar assim, cara, deixa eu ficar no sábado lá na sua... Para ver como você. Não, para ver não, eu quero... Vou montar um stand aqui da minha loja dentro da sua loja. Ah, tá. Ah, porque Como você, se fosse você collab, traz assim, muita. Sim, a gente sim. o cara tá comprando, tem aquela atmosfera, sei lá, a gente já levamos loja de roupa, loja de sapato É mesmo? feminino, Que legal. loja de chocolate, vinho, Legal. um monte de coisa. Aham. Então, é muito legal, Realmente é um evento, né? É um evento. E esses eventos também trouxeram notoriedade fora do Brasil, assim. Uhum. O pessoal, eu sei que quando o Cleiton viaja, o pessoal fala, todo mundo a gente quer visitar a Saga Brasília lá e tal, né? Saber como é que são os eventos e tudo. A gente recebeu muita gente de fora também. Aqui, Comitivas para conhecer. comitiva Legal. da Europa, comitiva México. do México, do Chile, várias comitivas aqui também, para entender como que é essa É um intercâmbio experiência. mesmo, workshop ali, vai. Isso, a última leva foi de uma galera da Europa, né? Da Que você Europa. comentou. Então, eu conversei pessoalmente lá com a turma, por exemplo. De Londres, tinha gente... Como que é o país lá, o pessoal ia fazer implante de cabelo? A Turquia? Tinha até a pessoa da Turquia lá, né, cara? Uma mistura danada. Porque a operação da BYD no Brasil ficou como referência fora da China mesmo. Então, eles vinham fazer um gincana, dividiam grupos e falavam assim, monta aí uma ação para um sábado. Aí eles criavam a gincana, a legal. gente acompanhava e dava nota. Eu acho que isso é legal. RH pira, né? Com essas É, coisas. não. Mas é envolver as pessoas realmente, né? Para operação, né? Pro negócio. Para essa ideia, para essa criação, para trazer, para E eles mudar um pouco. Eles ficam encantados, tá? Quando vêm aqui, assim, porque a atmosfera é muito legal. Aham. É muito legal. E eu fico imaginando o europeu vendo isso tudo, né? E ele Aham. sempre tá vivendo de carro muito. Pode... aceita, É porque encara fica, que ele, acho que ele vende. percebe assim, você está fazendo uma festa, você está fazendo uma É venda, isso, né? sim, Aí ele sim, fica assim, você sim. está vendendo mesmo? É. Aí você fala, e muito. E Então, ainda quando vê assim os sai a- números, deve falar Não, bem assim, aí ele ficava caramba. visível porque lá o Caio cola num vidro as vendas, né? Ah, o sim. modelo, Aí só o toda primeiro hora, nome pum, do pum, vendedor pum, e vai pá, 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 pá. E aí chegava lá que esse vidro inteiro com
papel monte de- colado e eles chegam a não acreditar, sabe? É real? Eu falei assim, it's real. Ah, não, então, pô, olha que legal isso. Porque, entendam, aqui é um programa em que a gente quer falar de todas as técnicas que estão ali envolvidas num negócio, no empreendimento do varejo. Conta isso com detalhes, Cleito, Caio. Como é que é isso? Quer dizer, você tem Isso um vai painel de servir pro- vendas visível. Visível. Essa estratégia foi para vender, foi uma estratégia de endomarketing, Foi de... É de- Qual era o é- objetivo? Assim, o Colocar lá. famoso efeito manada, né? Então, Tá. Gerou o motivação para cara todo tá mundo. lá né? nessa E atmosfera. o meu nome tá com menos papel. Também, primeiro assim, por exemplo, tem várias modalidades. A gente já fez uma lá na loja, era por exemplo, time do Clayton versus o time de quem tava lá no dia, acho que era um outro jornalista. Teve o Razia, que é o dividiu. piloto de Fórmula. É, Ah, tem, sim. tem alguns. O Clayton sempre ganha lá na loja. Ele escolhe os vendedores. Eu motivo meu É. time, entendeu? Ele Você sempre lidera ganha. melhor, né? É, Faz claro. Pode ter o fator competição também, então o Cleiton fica com o time Cleiton fica com os papéis vermelhos e o outro time fica com o papel azul. Tá. E aí vai, no final tem uma competição. Mas isso gera o quê? O consumidor que está ali dentro, vendo aquilo tudo, vendo o papel pregando, e o vendedor com algumas técnicas de escassez, alguma Sim, coisa sim. assim, ó, tá lá, ó, mais um song, ó. Aham. Tem 3 azuis, saiu um agora, sabe? Aham. Então isso é para fazer o efeito Legal. manada mesmo, pro cara comprar o Cara, comprar que o carro. interessante isso, né? Você vê que são estratégias tão distintas em É. cada segmento, né? Mas como que você hoje, e a gente está falando de vendas aqui, é importante entender que o vendedor ele é medido por quê? Por pedido, por contrato, por assinatura, e não por ser uma pessoa legal, etc. Como que você faz essa distinção hoje no teu negócio? No sentido de falar assim, cara, eu te desenvolvi, eu aceitei. Porque, assim, os desafios da venda hoje, você pode, me permite sugerir, você pode responder essa primeiro. Quais são os desafios hoje para se vender um carro elétrico? Ou semi-elétrico seria o termo? Híbrido. Híbrido, né? Uhum. Um carro elétrico ou híbrido. Qual é o primeiro desafio? Qual é a primeira barreira, assim, que você entende que o teu vendedor precisa romper? E qual é o teu timing ali de expectativa para que esse vendedor, se ele não cumprir essa Não expectativa, entregar não entregar esse resultado, ele fala assim, cara, isso não é para você. Entendi. Então, a primeira barreira... Tem várias barreiras, mas acho que a gente mais enfrenta lá é a questão do cara, ele quer saber autonomia. Tá. Né? É porque no elétrico tem muita barreira, Sim, mas sim, sim. autonomia, ele quer saber... E essa bateria, depois de 8 anos, o que eu faço? Né? Eles já chegam assim, eu vi lá, depois de 8 pesquisei anos, na acaba- internet. Eu vi no programa do Cleiton que Eu essas vi. baterias não duram. A pessoa acha que quando terminar os 8 anos de garantia, o carro explode. Isso, então, assim, aí tá depois de acostumado 8 com anos eu iPhone, faço cara. o quê? Aí eu continuo andando no carro. Depois de 8 anos, você É. continua andando no carro. Normalmente. Porque a bateria é feita para durar o dobro disso, pelo menos, ou Aham. até mais do que isso. Então, esse é um dos fatores. Outro que o cara sempre acha que vai pegar a gente quando ele fala da viagem. Ah, sim. Uhum. Mas ir para viajar, não sei o quê. Aí você... Qual foi a última vez que você viajou? Eu não me lembro. Ou então, Já- quando você viaja, qual a distância? É. Aí, quando o cara fala, não, eu viajo 2.000 quilômetros. E com Duas alguma vezes. frequência, né? Se ele fala 2 vezes por ano, eu falo, não, tudo bem. É, não. Você vai sempre de carro mesmo? Você já experimentou ir de avião? É. É bom, rapaz. Chega rapidinho. Mas assim, então essa é uma das barreiras, né? E da dúvida do seminovo também, essa tem Tá. bastante, como é que é o mercado de seminovo e tudo mais. Aí falando da métrica do vendedor, hoje, assim, é tudo medido, tudo analisado, tudo com Power BI. Uhum. Eu tenho o dashboard do que você possa imaginar, então eu Tá. sei até quanto tempo esse vendedor demora para responder um cliente, tudo Tá. isso, né? Quantos Isso é eletrônico? um sistema Digo BI. assim, toda a esteira ela tem que ser alimentada? Tem que ser alimentada. Tem que Pelo ser alimentada vendedor. Pelo vendedor. Tá. Então, a gente sabe, se for um lead de internet, quanto tempo ele demorou para responder, Uhum. se ele respondeu com qualidade ou não, se ele voltou lá naquele lead ou não. Então, Tá. existem métricas, a Uhum. gente sabe. Ó, se você receber X leads e atender X potes, você tem que entregar, no mínimo, esse tanto de carro. Sim. E aí, a gente vai tratando caso a caso, caso não... O não teu atinja turnover é isso. alto, assim? Não. Hoje você tem uma equipe Não. estável Bem estável. e crescente ou você estabilizou a tua? Agora está estabilizado. A Uhum. gente já, como
a gente tinha muita gente concentrada numa loja, abriram mais operações, a gente Distribuiu. distribuiu isso distribuir. nas outras operações. E essa questão do que você falou do lead, né? Assim, tecnicamente, o cliente precisa ir à loja. Seu vendedor, ele chama, seu vendedor, sua vendedora, ela tem que chamar o cliente para ir à loja ou você ainda consegue fazer? Porque mercado hoje é digital, né? Você está muito na mão. Sim. Então, você compra muita coisa. Mas para carro, ainda consegue fazer isso ou tem que levar o cliente para a loja? Tem que... A gente, por uma questão de estratégia, de tudo, de gancho, a gente gosta do cliente na loja. Uhum. Mas hoje você pode fazer tudo 100% online na Saga, assim. A gente tem ferramentas hoje que até uma avaliação de um carro hoje na Saga Faz online? você consegue fazer não online, mas você pode fazer online também. Mas eu consigo precificar um carro, por exemplo. Você filma o seu carro e envia isso? Não, são fotos. Ou são fotos? Mas hoje se você Tem me der um uma sistema com inteligência artificial. a gente tem uma que legal. inteligência artificial Chega que aquela questão do precifica. seguro quando faz a avaliação. Igual a vistoria de seguro, mas Não, é um algoritmo que se você me der a placa do seu carro, a quilometragem, eu sei quanto que vai pagar nele. tá. Claro que depois a gente tem que Lógico, tem que ver, olhar, né? Uhum. Pode estar batido e tal. Uhum. Mas assim, hoje na Saga, falando especificamente da Saga, se o cara não quiser pisar o pé na loja, ele faz Ele- tudo online. A esteira roda Tudo completa. online. Ele assina contrato, tudo. Ele faz tudo Mas online. dentro desse universo que a gente está falando, que ainda é novo, Sim. um outro termo bom que você perguntou sobre o carro híbrido, né? Mas Uhum. pode ser eletrificado. Tá. É um carro eletrificado. Ele é Se ele tem eletrificado. um motor menorzinho ou um motor maior, então ele já é um carro eletrificado, né? A gente chama de híbrido porque ele tem os dois sistemas, um motor a combustão e um motor elétrico. Mas o primordial, eu acho que o ponto que a curva, e esses dias por coincidência, eu estava numa concessionária e o Caio fez lá um bate-papo, vulgo puxão de orelha com alguns vendedores, Aham. e teve um foco interessante que é o test drive. Tá. O cliente precisa da experiência com o produto, né? Sim. Ainda mais quando você vem com algo novo. Claro. É mais fácil você... Porque é normal o cliente chegar com as dúvidas Sim. e com os preconceitos. Ah, isso aí não dá certo, essa bateria? Não sei. Isso é metade do preço do carro. Os isso não vai dar podcasts que eles certo. assistiram, não presta, não vai pra frente. Claro que o cliente hoje chega extremamente bem informado, né? Sim. Já viu vídeo de todo mundo, mas ele chega com o pé atrás. E o test drive é primordial, né? Você explica para o cliente o carro, as tecnologias, fala da garantia, fala para ele que a bateria pode rodar 2 milhões de quilômetros, mas eles andar no carro, porque a experiência, seja de um híbrido, plug-in, que existem diferenças entre híbridos, tecnologias, né? Mas o híbrido plug-in, que é o passo anterior, vamos dizer assim, Passo da atrás eletrificação, né? antes do- Todos os do carros elétrico. da BYD são híbridos plug-in, porque você tem a possibilidade de também recarregar na tomada Tá. e, resumindo, de rodar ali 100 km no modo elétrico ou deixa no híbrido e o carro vai fazer 30 km por litro. Mas então aquela experiência de ligar, nossa, já está ligado? Aí começa a andar. É porque não faz Nossa, barulho, né? não faz barulho. Lembra quando você andou? Sim. Você falou assim, mas como assim? Tá ligado? Precisa ter esse Eu espanto. falei isso, o Cleiton assistiu falando isso, porque a gente que está no dia a dia, né? Você também passa por isso, Uhum. tenho certeza, né? Assim, fica comum andar num carro elétrico. E não é comum Uhum. andar num carro elétrico, né? Você entra num BYD Seal, por exemplo, e pô, a primeira... Vou usar um termo chulo aqui. A primeira patacada do carro Aham. é impressionante, assim. Então, É não um coice mesmo. Não é um coice. Não é comum. E ao longo do tempo, eu estava chamando eles de novo. Esse cara, a gente banalizou, sabe? Entendi. O test drive, digamos assim. Mas é disruptivo andar no carro. Lógico. É disruptivo. Então, esse contato, por isso que a gente sempre chama para loja. Pra experiência de loja, né? Isso, para experiência de Isso loja. é um Mas processo mesmo de vocês. é um assim. processo, Aí- porque tem que envolver essa sinestesia, entendeu? Do Uhum. cara tocar, pegar, andar, sentir o cheiro. Uhum. Eu acho que é muito o que a gente vive, que, por exemplo, foi uma das primeiras marcas que eu vi fazendo isso, a Apple. Você vai numa loja da Apple, em outros países principalmente, ou numa grande loja, então a pessoa pegar no celular, sentir o Uhum. produto, ela consegue imaginar melhor, né, o que seria a Sim. posse. Uhum. E aí ela pega, testa a câmera, faz uma Uhum. foto da Uhum. esposa, mexe, escreve um É. texto, né? Põe a mão no produto. Então, por isso que eu falo, cara, o test drive no segmento automotivo, ele é tão importante quanto colocar a mão no telefone. E é engraçado porque, por ser um programa de varejo, a gente está vivendo a digitalização há alguns anos, né? E a pandemia
acelerou né? isso demais. Mas não adianta, o processo, e eu falo isso, nós falamos, né, nas nossas consultorias, o processo de venda, ele está, sim, no seu atendimento, por exemplo, vender seguro de vida, que é o que eu faço nos últimos 10 anos, seguro de vida individual. Você não tem nada a não ser um papel, mas você consegue cativar aquilo ali. Mas é muito mais difícil do que a venda fria. O cara não vai acordar, vamos fazer um seguro de vida hoje. Não, ninguém vai fazer isso. Você precisa Vai desse... entender, vai querer conhecer, vai querer conversar. E nesse mercado automotivo, essa experiência, e falando de varejo, ela é fundamental. Hoje, você até consegue comprar celular hoje, falando de varejo, você compra um celular, às vezes, sem olhar. Mas porque você já experimentou. Porque você já experimentou. Então, assim, querendo ou não, esse processo de venda do alto tem que estar em loja, né? Não faz muito sentido. Então, mas é uma transição. Então, daqui mais 5, 10 anos, eu tenho certeza que as pessoas vão comprar um carro elétrico pelo Sim. site. Já Com certeza. pela experiência anterior. Na China, por exemplo, é muito comum você ver aquelas pocket stores, né? Uhum. Então, meia lojinha da Apple, você tem uma loja da BYD que tem 2, igual a Tesla também faz, né? Uhum. Você tem uns 2 carros em exposição só para você ver. Você não faz um test drive. É. Você olha a potência, configura o carro ali no tablet e manda a ordem. E comprou Legal. o carro e ele vai chegar na sua casa. Legal. Isso vai acontecer, igual você falou. Hoje, você compra o celular. Por Mas a gente, pelo menos eu, né? Que sou da década de 80, eu vivi a transição do celular de lanterninha pro iPhone. Nokia 1100. Então, naquela época seria inimaginável você falar que a pessoa ia comprar um telefone sem colocar a mão nele, né? Mas assim, a experiência ainda é válida, mas você já tem Perfeito. segurança de Perfeito. comprar. Você olha assim, essa bateria é legal, a câmera me agrada, a memória é tanto. Comprei, pagou no cartão, vai chegar na Legal. sua casa. É isso mesmo. E a ideia da BYD, entre outras marcas, lojas, e esse é um futuro mesmo, né? Um futuro a médio e longo prazo. Lojas Então você vai conceituais, né? Mas você vai ter a loja, que pode acontecer também, você vai vai ter um tablet gigante, você vai selecionar o carro, configura a cor, já tem no estoque, obviamente, e aí esse carro vai descer num elevador gigante Uhum. e ele vai ser colocado na sua frente, você vai entrar e vai embora. Caramba, Você vai legal, comprar não isso imagina ali. Rápido, Como tudo novo. essas maquininhas de refrigerante que você tem no shopping. Sim, né? caramba. Já pensou? Olha um varejo desses, que Escolho loucura. esse, quero esse. E a Tesla já tem nos Estados Unidos lojas, deve ter em outros lugares do mundo, mas Na nos Estados China Unidos onde também. eu vi, China. que tem lojas em shopping. Tem Sim. a BYD também. A BYD também, então isso realmente é um caminho, né? Assim, você ter esse varejo de... Porque querendo ou não, Que é uma exposição ali, é um showroom. é um showroom, não deixou de ser. Só que a gente não tem a ótica de que o shopping venda carro aqui no Brasil, né? Você tem que a loja de carro vende carro. Isso. A relação com o carro tem mudado também, né? Então, como o carro está cada vez mais avançado, é um produto de tecnologia. Sim. É como um telefone celular. Pô, tem mais tecnologia que muita coisa. Com né? roda. muitos- A diferença é essa. É. A gente brinca na história da BYD, né? Uma empresa, você imagina, a BYD começou em 1994, Uhum. fazendo Muito nova, bateria. né? A gente está em Muito nova, 2024. É muito curto esse prazo. Então começou fazendo bateria, tá? O Mr. Wang, ele é um engenheiro de baterias. Tá. É, Eu falo- engenheiro químico mesmo. assim, Eu sei isso de patente e cabeça tudo. porque fez parte da nossa estratégia de lançamento da marca em Brasília. Então a gente Tá. estudou isso. Legal. Verdade. E a gente teve a oportunidade, inclusive, de ver o cara. Ele veio a Brasília e fez uma visita na loja desse Legal. Que cara. legal. Verdade. E aí, legal. quando ele veio, eu fiquei pensando assim, cara, eu cheguei em casa, né? Depois eu volto na história da Aham. bateria, mas rapidinho. Quando ele veio aqui, eu fiz a cobertura Foi e tal. surreal. Eu cheguei em casa e falei assim, esse cara, eu falei, não é só o CEO, né? É o fundador. É o cara que teve a ideia e é o cara Aham. que está transformando o mercado, né? De uma certa forma. Loucura pensar Aí eu isso. peguei, eu tinha feito umas imagens no celular assim, na vertical. Eu pensei num texto, gravei o off. Foi o primeiro Reels, assim, que eu fiz, que eu não apareci, eu só narrei, joguei a imagem. Falei assim, não vai dar nada não. Se der uns 10 mil views, tô no lucro, Tá bom. né? Cara, começou assim, ó, num dia foi... 10 mil deu em Em uma horas. hora. 2 minutos. Mas no segundo dia foi assim, 50 mil, 100 mil, 200, 300, 400, 500, 600, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões. Caramba. O vídeo deu 4 milhões de views. Caraca. Porque tinha toda essa atmosfera de curiosidade, tinha de tudo um pouco. Vem uns haters, que eu adoro, porque eles fomentam ali os comentários e o engajamento, Aham. e vem alguém para defender, e vem alguém... Eu jamais compraria um carro chinês. O cara, já viu de onde seu celular é feito? E aí começa, né? Legal, E o legal. pau quebra. E isso foi muito legal. Então, é um case de sucesso também Que dentro bacana. desse contexto da curiosidade, né? E aí, voltando para o Mr. Wang. Então, ele fazia baterias para celular e para brinquedos. Tá. E aí, eu acho que ele teve um dia, ele pensou assim,
Teve um E se insight. eu aumentasse essa bateria e colocasse umas rodas? Aham. Daí foi basicamente o que aconteceu. 10 anos depois, ele comprou uma montadora quase que falida na China, Pra ele reconfigurou. poder porque ela A- tem a que planta, ter, né? tem que ter essa autorização, então ele comprou tá. para ter essa autorização para fazer, Entendi. né? E aí transformou. E assim, é legal fazer também uma análise do mercado chinês, né? Aham. Acho que isso vale para todos os segmentos. A China chegou à conclusão seguinte: a gente não sabe desenhar carro direito. Quem não lembra dos primeiros QQs da Cherry? Você olhava o carro novo assim, pisava no freio, empenava o pedal. Então, assim, cara, é a realidade. E a gente ainda tem o preconceito do produto chinês, achando que a China é uma grande feira dos importados. E não Sim. tem nada a ver com isso. Ainda existem as lojinhas, ainda existem os produtos cópia, claro, em qualquer lugar do mundo, né? Mas a China, ela virou uma referência em tecnologia e os carros acompanharam isso. Então, o que eu penso? O chinês falava o seguinte: não sabem desenhar e os nossos carros a combustão não são legais. Vamos virar essa chave para o elétrico e para o híbrido? Então, eles ficaram 10 anos meio adormecidos. A gente não ouvia falar em Ficou China. quietinho. Que eles de repente- vieram, sumiram. Isso, e vieram, buf, olha o que a gente tem. E hoje, por exemplo, eu tive a oportunidade de ir no Salão de Pequim. Uhum. E aí, quando você vê, cara, todo instante, é um carro mais bonito do que o outro. É um carro mais impressionante do que o outro. Você fala Parece assim... daqueles croquis, né? Dos designs impressionante. dos carros. Isso é legal, os conceitos, né? Antigamente Isso. você via um carro conceitos, aí quando você viu o carro real, você, nossa, Não é senhora, não tem muito nada nada a ver. Alguma coisa se perdeu nesse conceito. É, alguma coisa, aí é sempre verba. Aham. Vamos cortando, não. O mercado não Eu precisa até disso. imaginei isso, mas não vai, Volta vão naquela pagar, realidade que volta a gente ali. falou, que a indústria sempre entregava o mínimo possível pelo maior Pelo valor maior possível. E aí, se ela fizesse, para que ela ia entregar tanto? O mercado vai aceitar. Ainda mais no Brasil, os caras engolem. Uhum. E hoje mudou. Então, assim, essas empresas novas são responsáveis por mudar a cabeça do consumidor e mudar também a indústria. Então, é o que a gente tem de mais valioso, não só a chegada dos carros que tem uma tecnologia legal, mas de ter mostrado para as tradicionais que o jogo mudou. Uhum. O jogo Aham. não é assim mais, Legal. né? Então, E quem ganha é o consumidor, né? Ah, com lógico. certeza. O consumidor Que aí sempre sai todo mundo ganhando, vai sabe? ter que se movimentar. A gente teve esse aumento de preço aí pós-pandemia e depois da chegada da BYD, da Isso. GWM também, Uhum. né? Sim. Jogou o preço muito lá para baixo dos carros. Né? É, porque senão não vende, né? E sabe o que eu acho mais legal com a BYD? Assim, primeiro, pelo fato dela ser muito inteirada com o público dela, ter Uhum. fãs realmente, e ela interagir com essa galera, ela responde muito rápido. Então, Certo. tudo que tem o nome BYD gera uma polêmica enorme na internet, que tem a galera que De ama quem aprova e de E quem... quem é, né? que odeia. Mas a BYD vai lá, cara, e olha assim, por exemplo, a garantia da multimídia é 1 ano. E o mercado, olha aí, tá vendo? A garantia é 1 Aham. ano. Então tá, agora é 3. Isso eu acompanhei. Foi Simples recente, né? assim. Foi agora, no final do ano passado. Foi pra cá. É. Exatamente. Simples assim. A garantia do carro também aumentou. Era 3, foi pra 5, né? Agora tá 6 Tá 6, 6 o carro e 8 a bateria. Olha. Então, tivemos problema em peça? Tivemos sim. Tivemos. Não Uhum. tem, sabe? Não, mas não Problema existe como- montadora perfeita. Não, Não exi- tivemos, e não fomos existe lá, operação perfeita. falamos né? que tivemos, Não existe isso. pedimos desculpa e arrumamos a casa, entendeu? Tá Então, certo. essa interação... Isso é respeito ao cliente. Exatamente. E ao mercado como um Essa todo, né? interação é muito legal. Então, eu peguei isso, sabe? Como exemplo, assim, via como a gente comentou, né? Você chega num evento da BYD, o Cleiton vai lá, cumprimenta o Tyler, assim, o cara vai e te cumprimenta, o cara, o presidente da montadora, Uhum. sabe? Eu vou lá e falo com o cara, ele brinca comigo, fala Sim, comigo sim. numa boa. Então, eu falei, cara, esse exemplo também é algo legal para trazer para o varejo. Então, eu estou em vários grupos de Uhum. proprietários e tudo. Quando tem um problema, os caras vão lá, me marcam, eu dou a cara a tapa. Vou lá, respondo, Ah, legal. falo, Sim. entendeu? sim. Tá aqui, tá errado, vamos corrigir a rota, entendeu? Então, eu dei minha cara também para Legal. mostrar Eu isso, ia até né? te perguntar, falando sobre essa questão da tecnologia, né? Você vai lá, escolhe num tablet, no médio e longo prazo, Uhum. vai descer o carro. Eu até falo assim, e aí, a BYD, ela se vende sozinha hoje, né? Você passou por um processo, que você Isso. teve que engajar muito, que teve que persistir, mas hoje, teoricamente, assim, você teve uma ascensão muito boa, ela se vende muito porque está muito mais conhecida. Só que aí você tocou nesse ponto. Se você tem esse contato e aí você valoriza essa intimidade, essa troca, né, relacional, pessoa É um mesmo, pós-venda humanizada. continuado, vai, Isso. vamos colocar assim. Então, assim, na sua percepção, isso, ainda que venha todo esse digital, ainda que a gente tenha toda essa alavancagem de facilidade de tecnologia, precisa de pessoas ainda, então, para fazer?
não tem, aí a gente não vai fugir nunca, sabe? Eu brinco às vezes assim, dá vontade de trocar vocês por um totem, sabe? Tem um robozinho lá na loja, assim, que Já tem, né? tem um robô que apresenta o carro, mas não tem como, né? No nosso, eu acho que ainda mais nós somos latinos, então a gente gosta do contato. do contato e não só isso, existem outras coisas de trás, sabe, da venda do carro, você entender quem é que está andando no carro, esse produto é o certo para você, não é? Então, precisa da figura do vendedor ali. Hoje o vendedor, como eu comentei, para ele vender um carro elétrico, não é simplesmente falar do produto em si. Tem que falar, ó, tarifa de energia, quilowatt-hora, tamanho de bateria, quem está dentro do carro, qual é o seu perfil de andar, você anda como no carro. Então, tem coisas que não é simplesmente, ó, isso é o preço, essa parcela, isso aqui, é isso. Tá. Entendeu? Eu acho que Legal isso você falar também isso. diferencia, né? É uma coisa que eu aprendi com a minha namorada, que ela era da área de vendas. Legal. E ela falou uma coisa muito simples uma vez e isso ficou na minha cabeça. A diferença entre um atendente e um vendedor, de fato, né? Então, o atendente, o cara chega assim, eu quero esse carro, toma. Né? Pega o nome, tira pedido e vai embora. O outro é entender o que a pessoa precisa e, às vezes, ter a possibilidade de entregar algo muito acima do que a expectativa do cliente naquele momento, né? Exatamente. É o estudo da necessidade Com- do cliente, lógico, né? Você tem que fazer, né, aquele estudo mesmo ali em medicina tem um nome, como é que você vai A da perguntando, sabe? anamnese? Anamnese? Isso, É uma anamnese, isso. né? Você vai entender, Exatamente. você vai... E você precisa ser consultivo. Quantas vezes eu estou numa negociação, assim, várias, e o cara ele entra lá na loja, normalmente, eu vim ver o Song. Song e tal, quero ver o Song. Que tem que ser híbrido, que tem que ser híbrido. Híbrido, porque, cara, de repente o cara sai com o Yuan Plus, 100% elétrico, sai com o Dolphin Plus. Porque a gente faz essa consultoria e mostra para ele. Por que você quer? Pra que você quer? O igual que eu assim, mais me Pedro- amarro nessas Eu ações adoro é isso virar também. o cara. Legal. Eu falo assim, mas por que não pode ser um elétrico? Aí o cara, não, porque não dá para andar de elétrico. Eu falei, por que não dá para andar de elétrico? Aí começa, né? São Qual sua perguntas, rotina, isso é não sei o quê. técnica de vendas, viu, O carregamento é pessoal? assim, o carregamento técnica é de assim, venda. olha só, deixa eu te explicar o que está por trás. Perguntas abertas. Isso. Você vai abrindo, e depois vai fechando, né? É assim que funciona. Só voltando rapidinho aqui, que eu falei na questão dos chineses, né? Sim. Que eles aprenderam a desenhar, porque eles também tiveram a humildade de falar o seguinte, a gente não consegue, Ah, a gente não tá. sabe quem são os melhores. Então, por exemplo, Verdade. hoje, aproveitando o gancho da BYD, o chefe de design da parte externa dos carros é um alemão que veio da Audi. O chefe da parte interna dos carros, ele veio da Mercedes-Benz. Então, por exemplo, os primeiros carros que chegaram São no caras que Brasil, entregam pouco, né? o chefe, pois é, quem são os melhores? E aí, muito dinheiro envolvido. Não existe milagre, não existe a receita do bolo pronta assim. Então, investimento que eu falei. Claro. Foi a razão do sucesso, na minha opinião, desse branding que foi trabalhado pelo Caio e pela Saga Brasília, também pela BYD, mas de investir no caso da montadora, trazer os melhores. Falar o seguinte, beleza, fizemos um carro com performance, a gente sabe fazer motor, a gente sabe fazer bateria, mas a gente não sabe fazer freio. Tá. Qual que é o melhor freio? Brembo, que equipa Lamborghini, Ferrari. O TAN, que é o de 7 lugares, tem freios Brembo. Legal. Então, aí você junta Foi o que isso você andou. Eu quero isso. Foi isso que você andou. Então. Eu quero isso. e entrega o melhor, cara. Pesquisa. Sim. Os caras batem muito, pesquisa, não sei quantas patentes Cara, é loucura por isso. dia. Imagina. Eles são muito obstinados Tá. com pesquisa, desenvolvimento e investe muito nisso. Aí, no fim das contas, fazendo aquela trajetória dos 10 anos, né? Hoje eles estão colhendo o que eles estão plantando e não é da noite para o dia. E o sucesso não é da noite para o dia, né? As pessoas Lógico. precisam entender esse caminho, por mais que vocês, como especialistas, falem, Claro. a gente tem que vir cá e repetir. É uma construção. E é legal isso que você está falando que é uma construção, porque a primeira coisa que a gente escuta quando a gente fala de BYD, fala assim, é por isso que eu estou vendo esse tanto de carro elétrico. Onde eu olho, a cada 10 carros, quase assim, acho que, como é que está essa proporção aqui em Brasília? De vendas. Em Brasília, vou dar algum... Eu gosto de falar de Mas dados, muito. de número, né? De mercado. Hoje, por incrível que pareça, Brasília é município, estou falando de município, tá? Mas é o segundo município que mais emplaca veículos no Brasil. Perde, obviamente, Para São Paulo. para São Paulo. Então, a gente tem municípios muito maiores que o Rio de Janeiro, maiores. né? BH, BH, gigante. Recife, Salvador. E aqui ainda...
Então, a gente tem uma população com PIB per capita alto, né? lógico. Tudo isso influencia, né? Mas Brasília hoje, a BYD se consolidou, já está em segundo lugar em vendas no Distrito Federal, Entre as marcas. Entre as marcas, né? principalmente varejo, né? Esse número Tá. é varejo. Quando entra venda direta, eventualmente a gente cai um pouco ali, Sim, mas sim. está sempre entre top 3, top 4. Porque venda direta tem venda Não, corporativa, claro, aí é né? diferente, Não né? É outro não público, não né? é pessoa física. Mas Brasília hoje, e detalhe, Brasília é também em segundo lugar no quesito eletrificados no Brasil. Legal. Se a gente pegar percentualmente, aí é o maior. É porque, assim, sim. parece que, né, para os leigos, foi da noite para o dia. É lógico. Tipo, eu dormi, E acordei, eu Ah. vejo o carro elétrico. Dolphins BYD. pulando Nossa, toda Brasília. Tipo É isso. tipo, oi, gente. Aí eu falei, também quero. É isso mesmo. Então, mas aí, como, né, o Cleiton estava falando e como você contou toda essa história, de que realmente não é da noite para o dia, É. né? Existe todo um conceito por trás disso. Pessoas envolvidas, né? Imbuídas realmente em fazer, trazer essa confiança, pensando no cliente, essa ideia realmente da sua parte, da sua equipe também, de você estar próximo, de você continuar promovendo essa cultura que você aprendeu, porque você teve que acreditar, né? Só tinha essa opção. Só né? tinha essa, No né? caso, né? No começo era só essa opção. E aí não você tem tinha que outra. disseminar o que você acredita e a sua visão para todo mundo continuar fazendo isso para poder manter. Então é bem legal, realmente. Pensando- Voltando, Ah. eu tive a oportunidade, voltei da China agora tem um mês, mais ou menos, 20 dias, né? Hoje, como é que nós estamos, assim, depois de tudo que eu vi na BYD, do tamanho dela, né? De todos os produtos, de tudo, toda a tecnologia, cara, é impressionante, eu não sei, não tem como Adjetivar. Até a ver palavra o tamanho, impressionante é assim. pouco. É pouco, né? Assim, é uma cidade, Shenzhen é uma cidade que respira a BYD, né? E tem outra empresa grande lá, que é a Huawei. Huawei também é sede da Huawei ali, mas A DJI é de lá também, a que faz os drones, Os sabe? drones, DJI. isso. Uhum. Cara, a cidade, ela é BYD, meu. Impressionante, assim. Então, Parece um campus da BYD, assim. Não, de 10 carros na rua, 9 são É BYD. mesmo? Os caminhões de obra são BYD, sabe assim? Tudo elétrico ou não? Não, os Não, aí caminhões são ainda caminhões combustão. combustão, Você tem normal. um outro, você tem um Tá. ônibus, muito ônibus Tem elétrico. trem... Não, trem não, é... Skyrail. A Skyrail é tipo um... Tipo um VLT, né? É um... Não, mas metrô-trem. não teve... Não, então foi o ônibus que eu vi. Muito ônibus. Aqui em Ônibus, Brasília tem ônibus da BYD rodando também. Já, ônibus né? elétricos. Juntando isso tudo, né? Quando... Eu lembro quando você chegou a primeira vez da China, chegou também, tipo... Maravilhado, né? Irmão, a gente tá num avião e, assim, ele tá... Já decolou, Aham. então espera que vai dar certo. Não tem como eles não serem em primeiro lugar, E entendeu? eu ia puxar isso agora, essa era a pauta, pensar do futuro. A gente contou um pouco da história, mas pensando em futuro. Existem duas místicas, né? A coisa da revenda do usado. Então, assim, como que vocês enxergam o mercado Brasil quanto a isso, tá? A gente... Vai encerrar. Como que vocês veem o mercado Brasil, essa mística de revenda, etc., porque a matriz energética brasileira é diferente do resto do mundo, e como que vocês enxergam o mundo nesse cenário? Parece que a Volvo voltou atrás, diz que a partir de 2030 só iam ter carros eletrificados, parece que voltou atrás, Cleiton pode confirmar, mas como que você vê isso? Legal, por isso que eu peguei, o gancho era esse, para finalizar nosso bate-papo, que está incrível, eu espero que vocês estejam gostando, mas como que vocês enxergam o mundo para o carro elétrico? Deixa eu puxar o lado do carro elétrico e depois você falar Eu ia deixar você começar mesmo. A Volvo voltou atrás porque eu acho que a transição ela precisa acontecer, é natural, tá? Porque demanda infraestrutura. Aqui em Brasília a gente vive numa ilha que é muito legal, por exemplo. Eu tenho um carro elétrico, eu acabei comprando, acho que nada mais lógico. Qual Cleito que você comprou? Eu tenho um BYD. Legal. Eu tenho um BYD, que é um carro que me oferece 400 quilômetros de autonomia na cidade com uma recarga. Isso é surreal. Recarrego o carro 2 vezes por semana, vou para Perinópolis, Chapada dos Veadeiros, ou para Goiânia, chego lá com 50% de bateria. Isso era inimaginável até um tempo atrás. Lógico. Aí tem gente que fala o seguinte, mas
É a terceira tentativa da indústria. Isso não vai dar certo, já não deu certo outras 2 vezes. Sim, os carros custavam $500 mil e andavam 200, 150 quilômetros com uma recarga. Hoje é outra tecnologia. Tá. E a gente está falando de uma transição que daqui a pouco os carros vão rodar 1.000 quilômetros. Sim. Quase que o dobro do que um tanque de combustível te dá de autonomia. Claro, recarregar o carro ainda não é tão simples quanto parar num posto de gasolina e falar, enche. Verdade. Né? Mas a transição, então, de infraestrutura está melhorando. Brasília já tem carregadores rápidos, Legal. tem wallbox em tudo quanto é shopping, mas tem muito carro, você chega, você não consegue mais recarregar o carro no Aham. shopping. Desculpa, pessoal. Meia culpa. Esses donos de Dolphin, sempre tem essa história, né? Mas, então, mesmo lá fora, o Brasil também é maravilhoso para o elétrico, porque a nossa matriz energética é muito limpa, a gente tem sol escaldante para quem tem possibilidade de Abundância de colocar painel água. solar. Então, pro Hidrelétrica, eólica, é né? maravilhoso. Diferentemente de outros países que rodam a termoelétrica. Exatamente. Né? Então, esses países que puxaram a A rédea. a Fizeram rédea, ela dar uma- mas estão vendo que não é bem assim. Então, o híbrido é um caminho, só que eu já estou no universo de pensar no elétrico, mas eu entendo que é uma transição. Então, outras montadoras tiveram que recuar um pouquinho, porque lá fora, na Europa, sempre teve muito incentivo do governo. O governo começou a cortar e as vendas caíram. Né? Então, é como eu disse, uma transição. O caminho é para o elétrico, porque hoje também as regras de emissões estão tão exigentes E tem que que ser, realmente. produzir um carro térmico, né, um carro a combustão, já está ficando, às vezes, mais caro do que fazer um elétrico. Então, é uma transição lógica para a indústria ir para o carro elétrico. Claro, oferecendo baterias que te dê total segurança, com ampla autonomia, e o custo, né? Como também está ganhando escala, tudo é baseado em escala na indústria, Sim. a produção do carro elétrico está ficando cada vez mais barata para as montadoras e isso volta para o Por consumidor. conseguinte, Então, as a gente está peças, falando reposição, isso. né? Hoje a gente tem carros aí elétricos com 350 quilômetros de autonomia na casa de R$100 mil, R$115 mil. Então, já é lógico, se a pessoa faz conta, o carro elétrico já faz sentido. Faz total sentido. Você pega um motorista de Uber aí, só aproveitar o gancho, né? Tem motorista de Uber que gastava R$4 mil de gasolina, hoje paga R$2.500 de prestação, gasta 700 de energia, ainda sobra o dinheiro do lanche, com os 4 mil que ele gastava só de gasolina, está pagando Só de o carro. gasolina. Isso. E esse cálculo, claro, maior em quem é motorista de Uber, mas talvez você quando você para pensar, eu gasto R$1.000, eu falo, a pessoa que gasta R$1.000 de gasolina por mês, Com certeza o elétrico já vai Já vale, né? já é metade da prestação se ela financiar o carro. Então, Sim. tudo isso precisa ser colocado no papel. Então, na minha opinião, voltando para a conversa do híbrido, ele é uma transição natural até que a gente tenha realmente carregadores rápidos em todas as estradas, a cada 50 quilômetros. mais acessível. E com o mínimo, precisa de um mínimo só de organização, mas a gente se acostumou a recarregar. Né? Temos aqui um dono de celular de lanterninha no passado, então a gente se acostumou. A gente falou que isso aqui não iria para frente porque tinha que carregar todo dia. Como assim? O celular de lanterninha a gente carregava uma vez por semana. Era uma vez por semana. E a gente se Mas mega é tão adaptou. comum hoje, né? Você saber que... Às vezes mais de uma vez por dia você tem que carregar. Sim. A estrutura nos prédios também está evoluindo. O mundo perfeito, gente, é você chegar, estacionar seu carro, pegar a tomadinha que está na parede e plugou no carro. Quem mora em casa tem esse luxo. Quem mora em apartamento ainda não. Os prédios precisam se adaptar para isso. Mas a gente está no caminho. Hoje o mundo é muito mais eletrificado do que muita gente pensa. E é realidade, não é coisa... O futuro a gente está falando de carro voador, beleza? Exatamente. Outras coisas. O outras futuro é carro tecnologias. voador. Carro elétrico o presente é elétrico. O presente é elétrico e pelo menos híbrido. E pelo menos híbrido. Que você já tem um feeling de carro elétrico no dia a dia, no uso urbano, mas que ainda te dá a liberdade de viajar sem precisar depender de carregador. Né? Então, essa é a transição. Agora, eu acho que o mercado dos seminovos elétricos, ele está em desenvolvimento também. E é nosso papel também fomentar. Eu acho que é sempre assim, né? Você carrega, a bandeira você põe no alto, na hora que você começa a relaxar, Aí já tem mais aí a gente vira e fala assim, vamos começar tem a mais trabalhar uma os montanha seminovos mesmo. agora. Tem outra montanha. Exatamente. Essa é a montanha. A gente está falando isso porque recentemente a Saga está mostrando para o mercado. Tem duas coisas assim que eu queria comentar rapidamente, especificamente do Grupo Saga, falando de varejo, né? A gente tem mostrado para o mercado que a gente está muito interessado nisso. Né? Então, a gente fez um investimento alto aí. O Grupo Saga tem 50 anos, 52 anos. Hoje a BYD já é o negócio mais importante do grupo. E eu estou falando de um grupo que tradicionalmente começou com Volkswagen, né? Ficou 20
20 ou 30 anos só como Volkswagen. Uhum. E hoje o negócio BYD já é o Maior negócio... maior share dentro da É operação. isso, o maior negócio do grupo. Mostra que essa evolução foi muito rápida, né? E um dos nossos grandes cases de sucesso na saga é a primeira mão, nossa loja de seminovos. Então, a gente deu uma resposta para o mercado. O mercado com receio de carro híbrido, Aham. carro elétrico, a gente vai lá e lança uma Uma loja loja para primeira mostrar que mão, revende. eletrificados. Pô, legal. Dedicada. Dedicada. Lá você só vai encontrar carro híbrido e elétrico, Uhum. tá? E, além disso, a gente tem espalhado carregador pela cidade. Tá. Incentivado também outros parceiros a fazer e tudo Uhum. mais. Então, a gente tem mostrado para o mercado, ó, nós estamos acreditando Que nisso daqui, Não então, é- de cabeça, abrindo loja, Não é nem acreditando, investindo. nós estamos fazendo o que é o presente. É isso. Isso é o É presente. isso. Se você quiser falar rapidamente de mercado, só para você entender onde que a gente pode chegar, né? Uhum. A gente fala do mercado americano, tem 7, 8% de market share de 100% elétrico, Tá. tá? Tem algumas concentrações em alguns estados e tudo Sim. mais. Mercado chinês, a gente está falando de mais de 30% Já é o share de de elétrico. 100% elétrico, tá? Uhum. Com cases igual Shenzhen, que acho que chega em 90%, talvez hoje em Caramba. dia deve ser 100%, Uhum. tá? E o mercado europeu, algo em torno de 20% de 100% elétrico, enquanto o mercado brasileiro ainda tem, estou falando de 100% elétrico, Tá. volta aí de 2% Nossa. do nossa, tem mercado. muita coisa ainda para. Ave, mas não é oceano, não, é um planeta. É, tem muita coisa. Então, assim, a gente se assemelha muito ao mercado americano, né? Tá. Por causa das dimensões. Então, vamos chegar aí em 10% do share de carro elétrico e isso vai subindo até Lógico. chegar no nível E chinês. como o Cleito tudo colocou, toda a cadeia acompanha, né? mais. Acompanha. E a partir do momento que você tem mais carro elétrico na rua, daqui a pouco vai ter mais carro elétrico seminovo, e tudo é baseado em escala que a gente Isso. falou. Se tem oferta, tem mais peça no mercado para manutenção. Se tem manutenção, gera confiança. Se gera confiança, Tem mais. sabe? Sim, Então, uma sim. coisinha leva a outra. Então, assim, a gente está sempre ali quebrando uma pedra, quebra um pedacinho da pedra. É a história do água mole em pedra dura, né, cara? Tanto bate até que fura. É Então, verdade. e assim, o Caio, eu acredito que essa que é a mesma ideia, né? A gente tem essa missão, né? Eu como jornalista especializado, ele como referência também em eletrificados, da gente mostrar para as pessoas que é viável e a gente usa o carro no dia a dia, Verdade. não só a marca BYD Sim, em si, sim. a gente acredita na marca, obviamente, mas acredita nas novas tecnologias. Legal. Por mais que esse seja um podcast de negócio e varejo, eu acho que é importante a gente pontuar tudo isso, porque eu sei que todo mundo que está assistindo também tem curiosidade, quer saber Claro, mais. Sim, é. O verdade. próximo carro, eu falo sempre isso no programa, nas redes sociais, eu falo o seguinte, não torce o nariz, não. Porque o seu próximo carro, ele vai ser pelo menos híbrido. Então, certeza. escuta Você o que eu tô já te falando. Eu estou vindo do Essa, né? futuro te contar. Escuta o que eu tô te falando. Às vezes eu começo o vídeo e falo assim, eu sei que você está falando assim, não vou ver esse vídeo porque esse carro é elétrico. Fica até o final, porque vai valer a pena. Porque o seu próximo carro vai ser elétrico. Legal. Então, assim, a gente tem que ir lá, cara, doutrinar, sabe? Sim, Sempre sim. doutrinar, explicar com o pé no chão, sabendo dos desafios. Obviamente, não é o mundo das É, maravilhas. não são só flores. Não são né? só Claro, flores, não, claro. a vida não é um morango, né? Não é um morango eletrificado. negócio, né? É um negócio, mas chegaremos lá. Cara, que honra receber vocês aqui no nosso primeiro programa. Muito enriquecedor, assim, de verdade. Quanta coisa, né? Muito, Falando bastante. muito. Não, mas é Por nós ficaria até mais, né? muito Mas conteúdo que justamente assim, muita gente tem curiosidade. tem curiosidade. E às vezes não conhece, nem imaginava. É. De fato, da noite pro dia, É. o boom, né? É. Tá. Eu falo, da noite pro dia os golfinhos estão Como- pulando Então. em Brasília. E aí, muita gente, às vezes, até isso também conecta muito. Então, Sim. é muito legal, assim, conhecer essa história, conhecer como É. foi, como cresceu. Esses caras são responsáveis por esses golfinhos pulando por É. aí, aqui no Cada Distrito Federal, esquina. levando o nosso quadradinho, como nós chamamos aqui, Brasília, Sim, né? O nosso sim. quadradinho como case de sucesso para o mundo. Pro mundo. E o objetivo do Varejo 360 é trazer você para esse universo, você empreendedor, você entusiasta, você consumidor, entender um pouco dos bastidores desses empresários ou desses profissionais que atuam em determinados segmentos. Senhores, obrigado pela Obrigada, honra. gente, mais uma Foi muito vez. bom aprender com vocês aqui. Espero que você aí tenha, óbvio, tido ideias, insights, projeções para a sua vida pessoal ou até mesmo para o seu negócio. A ideia é que cada semana você aprenda um pouquinho aqui com esses caras que vêm contar belas histórias de humanos, né? Não tem como De- fazer de gente varejo que faz sem isso gente. O acontecer, varejo acontece porque tem gente por trás fazendo acontecer. Queria deixar aberto aqui só o meu canal de comunicação principal, o Instagram. Fica à vontade. Quem tiver qualquer dúvida, cara, sobre o carro elétrico, Muito bem. híbrido, na decisão de um carro,
na medida do tempo, né, conseguindo ali responder todo Legal, mundo. É legal. um prazer, que é o Instagram é Cleiton Souza Oficial, Clayton, né, e Souza com S, mas tem as redes sociais do Última Marcha, que o nosso canal no YouTube é Última Marcha, tem o Legal, Instagram do boa. Última Marcha, o programa na Record é aos domingos, agora 9h40 da manhã, novo horário, já tá sabendo. Novo horário, pouquinho mais cedo. 9h40. Às 9h40 da manhã. A pedidos. Então a gente está sempre à disposição para ajudar e obrigado pelo convite. Quando eu cheguei, eu falei, varejo, cara, mas eu não sou dessa área. O que eu posso colaborar? Né? Bastante. Bacana. Caio, fica à vontade para Queria Pra agradecer deixar seus canais e só aí. falar pro pessoal que quem não teve oportunidade ainda de andar no carro elétrico, independente da marca de verdade, ande no carro elétrico, entenda, né? E se quiser conhecer um pouco mais também, Caio Mandarim no meu Instagram, o BYD Saga Brasília também. Eu compartilho muito do meu dia a dia lá com o meu híbrido plug-in também, conto várias histórias, mostro clientes, a gente mostra um monte de coisa. Legal. Pessoal, então a gente encerra esse programa aqui. Muito gratificante receber o pessoal da Saga, o Cleiton. Conheçam também a loja do aeroporto, que está magnífica, linda, está linda, sensacional. E acompanhem a gente, que a gente vai trazer muita coisa legal, muito conteúdo bacana para vocês. Obrigado, pessoal. Obrigada, gente. Valeu. Valeu. Cut.